estamos começando mais um Informe em Ação e hoje vamos falar sobre cálculo renal e os seus tratamentos. E quem vai falar um pouco sobre o assunto é o Dr. José Maurício Freze. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar com vocês e para responder as perguntas que forem necessárias. Obrigada. Doutor, o que é cálculo renal? O cálculo renal também é chamado de litíase ou vulgarmente de pedras nos rins. São calcificações que se formam dentro do aparelho urinário por vários motivos e é muito comum, mais comum em homens, 3 vezes mais que nas mulheres. Acontece entre a 3ª e a 5ª década de vida, mais comumente, porém também tem em crianças e pessoas idosas. É uma coisa bastante preocupante, porque dá bastante dor normalmente e a pessoa fica bastante apavorada, que às vezes não sabe o que está acontecendo e é motivo de atendimento em pronto-socorro comumente. Doutor, do que se formam os cálculos renais? Os cálculos renais são formados por cristais que se depositam inicialmente nos cálices, mas pode também se formar na bexiga. Então a gente chama também de litíase ou pedra do aparelho urinário. E isso dependendo da posição que eles se encontram, que aí encontra-se os principais sintomas que ocorrem, são dores intensas. E é mais comum 3 vezes no homem do que na mulher. É mais comum entre a 3ª e a 5ª década de vida. Também em crianças é menos comum, mas é uma coisa que afeta todas as pessoas. Numa população de 3 a 5% na população pode ser acometidas dessa enfermidade. E quais fatores que favorecem a formação dos cálculos no aparelho urinário? Principalmente as pessoas, é multifatorial na verdade. Tem a causa genética, né, que é um fator importante. As pessoas que são sedentárias são sujeitas a ter mais cálculo renal. As pessoas que ingerem pouco líquido, as pessoas que exageram com proteínas de carne e sal. Então, esses fatores são os principais. Então, a gente sempre orienta esses pacientes que têm cálculo de qualquer natureza, porque eles também têm outros tipos de cálculos que não só de cálcio, mas os de ácido úrico, ou de cistina, e de estruvita, que são outros tipos de cálculos. Também a gente orienta que eles devem tomar bastante líquido. Tomar limonada ajuda, porque o citrato ajuda a não depositar o cálculo, que não seja sedentário, que se faça exercícios e que coma pouca proteína de carne e sal. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico normalmente na crise de dor, é uma dor bastante intensa, que geralmente vem da região lombar, unilateral, que com irradiação para abdômen, muitas vezes acompanhada de náusea ou vômito, e vai ficando bastante intensa, a ponto às vezes o paciente ter que ser atendido em pronto-socorro e fazer medicação endovenosa, inclusive. E quando ele chega no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente faz é o tratamento da dor. Geralmente com anti-inflamatórios, com analgésicos, até derivado de morfina, a gente às vezes tem que lançar a mão para o tratamento da dor. E aí a gente solicita comumente ou um ultrassom, e o ultrassom se vê bem o rim e bexiga. É mais difícil você localizar o cálculo de ureter, que é o cálculo que está entre o rim e a bexiga. E daí às vezes também tem que complementar com um raio-x simples do abdômen. Hoje a tomografia helicoidal também é um exame rápido e eficiente para a localização do cálculo. E daí, localizando e vendo onde ele está, a gente vai indicar o tipo de tratamento para esse cálculo. Já falando em tratamento, quais são os tipos de tratamentos? Os tratamentos, como eu disse, tem o tratamento clínico, que você faz o tratamento da dor, quando o paciente chega com dor. Tem o tratamento clínico para evitar os cálculos posteriormente. E os tratamentos do cálculo em si,
em torno de 70 a 85% dos casos de cálculos de 5 milímetros a 20 milímetros são resolvidos com a litotripsia extracorpórea por onda de choque, que é uma onda que começou a se usar isso na Alemanha, em Munique, em 1980, e já se faz no mundo inteiro. É um procedimento não invasivo, é um procedimento que não há necessidade de fazer anestesia. Geralmente aqui no nosso serviço a gente faz só com tratamento via oral, um anti-inflamatório, um analgésico. O paciente chega e não é preciso hospitalização, então ele é menos invasivo. E quando esse cálculo é maior que isso, ou cálculos mais duros, que não são resolvidos com esse método, daí existem outros métodos. O outro que é mais usado é o laser. Só que o laser é mais invasivo, você precisa entrar com o aparelho. Se o cálculo está na bexiga ou no ureter, ou no rim, você tem que entrar com um aparelho próprio que chama ureterorenoscópio, que tem o flexível e o semirrígido, para você chegar ao cálculo, visualizar o cálculo e daí encostar a fibra do laser e disparar para que haja fragmentação. E normalmente isso às vezes tem que fazer uma drenagem desse rim com um catéter, que a gente chama, em inglês é rabo de porco, pigtail, que fica drenando por alguns dias e depois tem que ser retirado esse catéter. E cálculos maiores, que são os coraliformes principalmente, que tomam toda a forma do rim, a gente faz a nefrolitotripsia percutânea. Nefro de rim, tripsia de quebrar através da pele, que é um furo que se vai até no rim, visualiza o cálculo, quebra e depois tem que deixar uma drenagem desse rim com uma sonda por 2 ou 3 dias. Então esses métodos tem que haver internação, anestesia para tal. E doutor, o tratamento pela litotripsia por ondas é um tratamento doloroso e invasivo? A litotripsia extracorpórea, como é uma onda, ele não é invasivo, não há necessidade de internamento, como eu disse, não há necessidade de nenhuma penetração de nenhum aparelho. A pessoa deita numa mesa e daí dura mais ou menos uns 40, 50 minutos esse tratamento e a pessoa vai para sua casa e daí vai ter que eliminar os fragmentos por via natural, né? Então ele tem essa possibilidade, inclusive, de ter dor após, para a eliminação dos fragmentos. Então ele pode ter cólica e também é bastante comum no dia ter sangue na urina, a hematúria. Doutor, esse é o equipamento da litotripsia. Como é realizado o procedimento? O procedimento da litotripsia para a fragmentação do cálculo renal, que é um dos procedimentos mais utilizados no mundo, dessa máquina, que é uma máquina alemã, da Richard Wolf, ela tem uma localização para se localizar o cálculo. O paciente é deitado aqui nessa mesa, sem necessidade de nenhum tipo de analgesia. Existe um gerador da onda, que é o litotridor, que a gente chama, que vai gerar a onda. A gente pode localizar o cálculo com ultrassom ou com a fluoroscopia, que é o raio-x. Depois de colocado o cálculo no alvo, daí começa-se o tratamento. E aqui existe nessa máquina 20 passos, quer dizer, 20 intensidades, que a gente vai aumentando de acordo com a necessidade da dureza do cálculo e também da sensibilidade de cada paciente. Então é um procedimento que mais ou menos dura 40 a 50 minutos e depois a pessoa vai para o seu lar e tranquilamente tem que eliminar os fragmentos por via natural. Aqui existe também a onda, ela é melhor transmitida através da água. Então nessa bolha aqui que vocês estão vendo, ela tem um líquido que também ajuda a transmitir melhor essa onda. E quais são as outras modalidades de tratamento? O tratamento, quando não resolveu com a máquina de litotripsia, são cálculos mais duros e maiores, aí a gente lança a mão, como eu falei, do laser ou da nefrolitotripsia percutânea, que é essa que faz um furo para atingir o cálculo. Muito raramente hoje se faz cirurgia aberta de corte,
eu realmente já não lembro mais quando que eu fiz a última vez uma cirurgia aberta. Então hoje, com a tecnologia que existe, e a urologia é uma especialidade que evoluiu bastante nisso, e então esses métodos modernos praticamente avançaram tanto que não há necessidade de fazer coisa mais invasiva. E qual é o tempo de recuperação do paciente para que ele possa voltar às suas atividades normais? Essa é uma boa pergunta, porque a litotripsia extracorpórea, ele vai ter que fazer algumas horas de repouso até clarear a urina. Mas ele já no dia seguinte ele está trabalhando normalmente. Nas cirurgias, por exemplo, de cálculo de ureter, que é o cálculo que ficou impactado entre o rim e a bexiga, ele normalmente fica um dia no hospital. E a gente faz isso lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde a gente tem essa aparelhagem. Nós temos um grupo nesse hospital, são 10 profissionais, e então todos podem lançar mão desse aparelho que nós temos em conjunto. Porque esses aparelhos são bastante onerosos, então a gente tem que ter um grupo para poder sempre estar com esse material de ponta. Doutor, agora conte-nos um pouco sobre a sua experiência profissional. Eu já estou com 35 anos de formado e fui um dos pioneiros no tratamento de litotripsia aqui em Curitiba. Nós montamos um serviço primeiramente no Hospital Cruz Vermelha, no antigo Hospital da Cruz Vermelha, hoje já está bastante modificado, né? E depois, em 98, nós começamos aqui na Urocentro. Nós somos aqui em 5 sócios, Dr. Luiz Edson Slongo, eu, José Maurício Freza, Dr. Ney Almeida Faria, Dr. Osni Silvestre e Dr. Fernando Koleski. Então, em 1998, nós começamos nesse prédio aqui, primeiramente, que é na Rua Portugal 329, e aqui na esquina, depois nós fizemos um outro prédio, que é o 307. E lá nesse outro prédio a gente tem possibilidade que o paciente chega aqui para ser atendido, e ele vai fazer já tudo na mesma hora. Ele não precisa sair daqui para fazer um raio-x, uma ecografia, um estudo urodinâmico, uma fluxometria. Então ele já chega aqui, e temos também um posto de coleta para exames laboratoriais. Então ficou um pouco multidisciplinar realmente, mas sempre no foco na urologia. Agora, doutor, qual a melhor forma para entrar em contato com vocês? O número é o 3074-7474, e também pelo nosso site, que é o www.urocentro-curitiba.com.br. Agora, finalizando, qual sua dica para quem procura ter os rins saudáveis? Diria fazer uma avaliação periódica com um urologista, ter o cuidado de tomar bastante líquidos, ter uma vida saudável, sem nenhum tipo de agressão ao rim, que é um órgão que é o nosso filtro também, como é o fígado, e tomar e não evitar, não exagerar com proteínas de carne e sal, e cuidar também com a obesidade. E o nosso assunto agora é qualidade em excelência hospitalar. Estou aqui no Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora de Fátima e vou conversar com a Vivian. Vivian, o que a mulher curitibana busca em um hospital quando o assunto é a sua saúde e a saúde do seu bebê? Bom, ela procura um local em que ela se sinta muito bem tratada, em que a acolhida seja boa para ela, para os familiares dela e para o bebê, além de uma excelência em qualidade de pessoal que vai atender ela, o bebê e a família, e também um atendimento humanizado, com respeito e com amor. E o que é mais importante para o paciente? Contar com bons profissionais qualificados ou ter à disposição de tecnologia de ponta? Bom, na minha opinião, as duas coisas têm que andar juntas. Porque a gente não pode ter uma tecnologia de ponta se a gente não tiver um profissional muito bem qualificado, muito bem treinado para estar utilizando esse tipo de equipamento. E é possível ter à disposição não apenas equipamentos de última geração, mas também profissionais dedicados e competentes?
Isso é o que vai fazer a diferença entre um hospital e outro. Não é só o equipamento de alta tecnologia, mas o atendimento humanizado. Hoje, as pessoas procuram estar num ambiente familiar e o tratamento do profissional com o paciente vai fazer toda a diferença. Vivian, quais devem ser os critérios para se escolher uma boa maternidade? Um local que dê segurança, que eles se sintam bem tratados, que eles confiem na equipe e que eles tenham uma estrutura com qualidade para atender qualquer tipo de necessidade. E agora vamos conversar com o Diogo, que foi pai recentemente. Diogo, quais foram os critérios que você usou para escolher a maternidade? Num primeiro momento, quando a gente começa a pensar em ter filhos, a gente começa a pesquisar, realmente, conversar com conhecidos. Então, a gente já tem vários casos de muitos anos pela maternidade que já está aqui. A gente já conhece de várias pessoas que já passaram por aqui, inclusive familiares. Então, a gente sabe que tem uma capacidade técnica muito boa, bons médicos e de muito tempo que estão aqui, então tem já muitas referências. Então, no primeiro momento, realmente é a capacidade técnica e também a capacidade do pessoal, que a gente sabe que são muito bem capacitados. E sabemos que o seu caso é um caso especial. No meu caso, principalmente por ser primeiro nossa primeira filha, né, já é um caso especial, mas principalmente por ter nascido prematura, de 32 semanas. Então, a gente já estava muito fragilizado quando a gente chegou aqui, principalmente por ser final de ano, do dia 31, quando a gente foi internado, então a gente já estava mais fragilizado ainda. E quando a gente chegou aqui, a gente, desde a entrada até o momento que a gente foi para a cirurgia, passando pela enfermagem, a gente teve uma tratativa realmente muito especial. A gente sentiu que os colaboradores, realmente, as pessoas que estavam aqui, estavam muito mais do que só cumprindo funções ou cumprindo regras. Elas estavam realmente nos apoiando a superar os medos que nós tínhamos, e a cada momento a gente ficava, às vezes, até eu e minha esposa comentando no quarto que, poxa, mas dia 31 o pessoal está aqui, a gente falava, pô, vocês estão aqui dia 30, eu falei, não, a gente está aqui, a gente faz com prazer. Então a gente realmente começou a ver que a gente estava muito bem acolhido e que se acontecesse qualquer coisa com a gente ali, as pessoas realmente iam fazer o máximo, como se a gente fosse uma família mesmo. Você comentou que a sua bebê nasceu de 32 semanas. Ela ainda está utilizando da UTI neonatal? A UTI neonatal foi realmente o caso mais especial que eu senti aqui dentro. Porque no momento que a gente foi internado, que a gente foi a primeira vez, a gente sentiu realmente um diferencial muito grande lá dentro das enfermeiras e das médicas que estão lá, principalmente porque no momento que você chega ainda mais fragilizado por aquele processo todo, você começa a ver as pessoas tratando tua filha de um jeito diferente, e você até pensa, pô, será que é realmente só porque eu estou aqui? Porque eu não conhecia realmente o serviço. E daí você começa a ver assim, pessoas, as enfermeiras que não sabem que você está ali, que você está às vezes em salas separadas, e elas tratando o neném com o mesmo carinho de outras pessoas, nenéns até menores que a minha. Então você começa a ver, putz, realmente existe alguma coisa a mais aqui. E quando você sai todo dia e deixa teu filho ou tua filha aqui, você vai para casa porque eles têm que ficar aqui, você sai mais aliviado. Lógico, sai chateado, mas você sai aliviado sabendo que você vai chegar aqui e tua filha vai estar bem cuidada. Vivian, fale-nos da estrutura de vocês. Bom, hoje a maternidade conta com um pronto atendimento, com 3 consultórios, mantendo médicos plantonistas 24 horas e fazendo todo o atendimento de urgência e emergência. Nós temos também o Centro Cirúrgico Obstétrico, com 8 salas disponíveis para todos os médicos credenciados virem e realizarem os seus procedimentos após a marcação da cirurgia e liberação dos convênios. Temos ao todo 61 leitos disponíveis para internamento, sendo 15 destinados para terapia neonatal. Nós temos também uma sala de recém-nascido, onde é feito todo o atendimento e os primeiros cuidados com o bebê, inclusive a orientação para os pais que estão com seus bebês aqui internados. Temos também toda uma equipe de enfermagem capacitada para atender qualquer tipo de procedimento que existir dentro do hospital e qualquer alteração na saúde da mulher e do bebê. Temos também toda uma estrutura em volta disso, como nutrição, como fisioterapia, como a equipe própria de higiene, que faz o hospital andar cada dia.
quais os tratamentos e serviços realizados aqui no hospital? Bom, a gente atende a cirurgias obstétricas, ginecológicas. Nós temos parceiros que nos ajudam no diagnóstico de algumas doenças, como é o caso da ecografia e do laboratório. E em relação aos bebês que nascem prematuros, eles têm um tratamento diferenciado? Aqui no hospital a gente tenta fazer um tratamento diferenciado. Por quê? Além de ser uma estrutura diferente do atendimento de adulto, como muitas pessoas dizem que a criança é uma miniatura de adulto, a gente não considera assim. Aqui cada ser ele é tratado individualmente, tá? Dentro da UTI neonatal a gente dispõe de uma equipe pronta para atender esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de cliente, de paciente. Nós temos também uma estrutura que a gente atende os pais dessas crianças. A gente tem uma equipe de psicólogos que atendem individualmente e personalizado cada pai, cada família desse recém-nascido. E uma vez por semana eles fazem um grupo, uma reunião, onde há a troca de experiência entre esses pais. E sabemos que um dos diferenciais de vocês é a sala do banho. Qual a importância desse momento para os pais? Os pais, a maioria fica apreensivo, porque ou é a primeira vez que está tendo um bebê, ou já faz tempo que teve um e não sabe como lidar. A sala do RN é importante porque ela ajuda, ela orienta e às vezes até treina o pai e a mãe para fazer todos os cuidados com o bebê. Principalmente o aleitamento materno é auxiliado, é ensinado. Enquanto as mães não conseguem realizar sozinha qualquer procedimento, a equipe está pronta para atendê-la em qualquer momento do dia ou da noite. Qual a importância da enfermagem para as mães que são atendidas aqui? Hoje a enfermagem está intimamente ligada ao paciente. O paciente aqui dentro, ela tem a enfermagem como referência para qualquer situação que surgir e qualquer tipo de problema para resolver, mesmo sendo da informática, mesmo sendo da recepção, mesmo sendo da parte de manutenção. As pacientes, elas chamam a enfermagem, então elas confiam muito na enfermagem do hospital. Fale-nos um pouco sobre o corpo clínico de vocês. Hoje o Hospital e Maternidade conta com mais de 300 médicos credenciados. Destes, a maioria ainda são os ginecologistas e obstetras, mas nós temos várias clínicas, cirurgia geral, cirurgia plástica, anestesistas, urologistas, angiologistas e os pediatras que atuam todos os dias na nossa maternidade. E quanto aos convênios? Hoje a maternidade atende cerca de 37 convênios que são credenciados. Pérola, conte-nos um pouco da história do Hospital da Mulher Nossa Senhora de Fátima. Bom, o nosso hospital está localizado no centro de Curitiba. Foi inaugurado em 1966 pela Associação Cultural São José das Irmãs de São José de Chambéry. Em homenagem à instituição, o primeiro bebê nascido na nossa maternidade recebeu o nome de Maria de Fátima. Desde o início, a maternidade teve o privilégio de constituir um corpo clínico formado por excelentes profissionais que, na sua maioria, eram e são professores especializados na área de ginecologia e obstetrícia. Com a demanda do atendimento estimulada pelo nosso bom conceito no mercado, a instituição resolveu ampliar a sua área de atuação, passando a realizar novos tipos de cirurgia. Em 2005, nasceu o Hospital da Mulher Nossa Senhora de Fátima, um desdobramento natural do trabalho desenvolvido pela Maternidade Nossa Senhora de Fátima, que tem como missão a atenção integral à saúde feminina em todas as fases da vida. Como hospital dedicado à mulher, a Nossa Senhora de Fátima proporciona um atendimento diferenciado, completo, com absoluta segurança dentro dos padrões da mais alta tecnologia e especialização médica na área feminina.
todo o carinho e atenção à mulher, são encontrados nos serviços de apoio à futura mamãe, bem como os primeiros cuidados para com o recém-nascido e a mamãe logo após o parto, além das informações e esclarecimentos disponíveis através do serviço de qualidade e das instruções do corpo de enfermagem, dos médicos, às futuras mamães recém-orientadas sobre os cuidados e com a própria saúde através do curso para gestante. E o que significa investimento em tecnologia para vocês? Principalmente segurança para o profissional da casa. É o que nós mais prezamos, a qualidade do nosso atendimento. Porque se eu tiver tecnologia de ponto, os nossos equipamentos estarem aptos, o nosso profissional, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele da manutenção, vai ter segurança no seu atendimento. E onde está localizado o Hospital da Mulher Nossa Senhora de Fátima e qual o telefone para as maiores informações? Como eu lhes disse, fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 3077, Centro. O nosso telefone para contato é 2104-0301 ou 0303 e pelo site www.hmfatima.com.br. E quais são as suas considerações finais? Olha, como missão, principalmente nós temos que nascer com qualidade, seja ela na íntegra, porque nós nascemos, vivemos e morremos. Então nós queremos a mulher na plenitude. E é aqui que nós buscamos isso, nascer com qualidade para o resto da vida.